Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, amados e amados em Cristo Jesus. Louvado seja Deus e bendito seja o Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória para todo sempre. Amém. Aqui quem vos fala é o pastor Alex, da cidade de Botucatu, interior de São Paulo, esposo e marido da missionária Patrícia, a qual juntos nós fazemos esse trabalho, louvado seja Deus, de aprendendo e vivendo para a glória do Senhor Jesus. E eu venho nesta manhã, mediante esta oportunidade, primeiramente agradecer e louvar a Deus por poder estar de pé, respirando novo ar, contemplando a luz do novo dia e poder estar com você, inspirado pelo Espírito Santo, dividindo com você uma experiência muito forte sobre a minha vida. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor. Quando eu estive exilado, encarcerado, louvado seja Deus, eu tive experiências maravilhosas com Deus. Eu tive experiências grandiosas com Deus, né? E em meio ao meu exílio, ao meu encarceramento, eu pude encontrar o Senhor Jesus. Eu pude viver uma experiência com Deus, de ter uma vida transformada no Senhor para viver um novo homem, né? Renovando no sentido do meu espírito, né? Revestindo-se do novo homem, a qual, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E hoje, para a graça, para a misericórdia do Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos nós, de pé, segundo as tuas infinitas misericórdias, as suas infinitas e ricas bênçãos sobre a nossa vida, a tua graça. Porque se não fosse a graça do Senhor, né, não fosse a tua infinita misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu louvo a Deus por esta rica oportunidade em que me tirou do poço do lamaçal, em que me tirou do lago da imundícia e me firmou meus pés sobre a rocha e colocou sobre meus lábios um novo cântico para que hoje eu pudesse ser um adorador, um embaixador, cooperador e ministro de Cristo sobre a face desta terra. Como eu amo o meu Senhor e como eu amo louvar e adorar o meu Senhor, né? Precisou eu ser juntado, amassado, né? Como barro, juntado, amassado, um vaso quebrado, juntado e amassado, para me transformar num novo vaso para o Senhor. E eu gostaria de mostrar para você um trabalho, de dividir com você o trabalho que Deus me deu, né, enquanto estava vivendo meus momentos, né, exilado, encarcerado. Deus ele me deu a inspiração pelo Espírito Santo de descrever um livro, a qual eu coloquei o nome Por Onde Anda a Tua Fé. Louvado seja Deus. Na realidade, eu escrevi alguns livros, né, enquanto estava encarcerado, pela guia do Espírito Santo e segundo a infinita graça e amor de Deus, segundo a tua misericórdia. E eu escrevi alguns livros. Também fiz alguns livros de estudo bíblico, pois eu apacentava, eu cuidava do rebanho do Senhor dentro daquele lugar. Então Deus ele me deu estudos bíblicos para que eu pudesse trazer para a igreja e ele me permitiu escrever alguns livros. E esse é um dos que eu escrevi, né? Por onde anda a tua fé? Louvado seja Deus. Pode ver que aqui em cima está escrito semeando em prisões. Por quê? Por que semeando em prisões? Porque é um ministério em que Deus ele colocou na minha mão. É um trabalho em que Deus colocou, louvado seja Deus, em meus cuidados. Mas quando nós falamos em semeando em prisões, eu não estou falando de alguém que está encarcerado entre grades e concretos e aços. Eu não estou falando de muralhas, de paredes, de prisão, do cárcere. Mas eu falo de um cárcere emocional, o cárcere da nossa mente. Pois quantos não andam aprisionados no mundo hoje por causa das drogas, por causa da bebida, do mau pensamento, de um relacionamento mal sucedido, de uma vida não bem sucedida e promissora financeiramente, pessoas afogados e aprisionados nos sentimentos da depressão, né? Da angústia, da ansiedade, da aflição, do medo.
Louvado seja Deus. São coisas que acontecem no dia a dia e são aplicados na vida das pessoas, né, em que estamos vivendo em meio a essa sociedade, o caos em que se encontra o nosso cárcere emocional. Então, no mundo de hoje, mediante as situações e as circunstâncias que acontecem sobre a face da terra, nós vemos muitas pessoas encarceradas, muitas pessoas aprisionadas no cárcere emocional da tua mente. Por isso que Deus ele deu algo como este, semeando em prisões. Isso quer dizer, semeando na vida daquele que ainda não se despertou para viver o chamado da fé, não se despertou para viver o encontro com Cristo e se encontra acorrentado e aprisionado, atraído pelas coisas desta terra, atraído pelas coisas deste mundo. E nós não pertencemos a este mundo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele não pertence a este mundo. Neste mundo tereis aflição, mas tende paz. Eu venci o mundo e vós também você será. João descreve, né? O mundo nos aborrece, porque nós não somos deste mundo, porque se nós fôssemos deste mundo, nós não nos aborreceríamos, mas como não somos daqui, nós não pertencemos a este mundo, e sim a um plano maior, um propósito maior, é por causa disso que nós padecemos aflição, é por causa disso que nós nos aborrecemos, porque nós não somos desse mundo, nós pertencemos aos projetos e os planos de Deus, nós pertencemos ao reino do céu, louvado seja Deus. Então, quando Deus ele nasceu no seu coração esse ministério, ele entregou na minha mão, olha, Deus fez coisas lindas e maravilhosas, louvado seja Deus. E até hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós vem fazendo esse trabalho de semear na vida das pessoas o bem. Cristo demonstrou o seu amor. Cristo demonstrou o seu amor pelas pessoas. Cristo demonstrou a sua preocupação com o ser humano, pois ele, sendo rico, coroado de glória e de poder, ele se fez pobre, ele se fez como? Ele se fez pequeno, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, olha que forte isso, livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que essa é a graça do Senhor para conosco. Essa é a graça do Senhor Jesus, que sendo ele rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. O que ele está querendo dizer, o apóstolo Paulo, para a igreja de Coríntios? Que Cristo, sendo rico, coroado de glória, de justiça e majestade, ele se fez pobre, tornando-se a semelhança de homem, ganhando a forma de servo, vindo sobre a terra em forma humana e se empobrecendo, tá? Veio como um homem humilde e simples, e esteve entre nós, e o mundo não o conheceu, o mundo não o recebeu. Ele veio para aqueles que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebe, que crê que ele é o enviado de Deus, que ele é filho do Senhor, ele recebe o poder de ser chamados de filho de Deus. Isso cabe para mim e para você que crê que o Senhor é filho de Deus, pois todo aquele que crê que ele é o filho de Deus recebe o poder de serem chamados filho de Deus para a glória do teu santo nome. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, sendo rico, ele se fez pobre, para que em meio à sua pobreza eu e você fôssemos enriquecidos com a graça do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós pudéssemos aprender a viver. Louvado seja o nome do Senhor, o encontro com a tua palavra. Louvado seja Deus. E Deus me alcançou segundo a tua infinita misericórdia, pois Deus ele não faz exceção de pessoas, e ele pega as coisas loucas para confundir a sábia. Ele pega as coisas desprezíveis, as que não são, para aniquilar as sábias, né? Para confundir a que acham que são alguma coisa. Louvado seja Deus. Ele pega as coisas loucas deste mundo para mostrar, louvado seja Deus, a tua obra maravilhosa, louvado seja Deus. Aquilo que o mundo descarta, aquilo que o mundo rejeita, é o que Deus tira como proveito e faz dele uma grande obra
e um grande vaso para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus, ele que escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele que escolhe as coisas vis e as desprezíveis e as que não são para aniquilar aquelas que são. O que para alguns, para aqueles que perecem, para aqueles que não dão credibilidade é loucura, para nós é o poder de Deus, pois nós pregamos a Cristo, crucificado e ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para alguns a palavra da cruz é loucura. É loucura, mas para aqueles que perecem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus manifestado sobre nossa vida. E certa feita, Jesus agora, estando assentado à destra de Deus Pai, ele olha para a terra, pois nós somos os moradores e a terra é o estrato dos seus pés. E os olhos do Senhor estão acampados sobre os moradores da terra. E agora o Senhor, ele me avista e do meio de um lamaçal, de um trapo de imundícia, Deus me tira do meio da lama, Deus me tira do meio do trapo da imundícia, Deus me tira do meio do nada, do lodo, do lamaçal e firma os meus pés sobre uma rocha. Coloca nos meus lábios novo cântico, para que aqueles que me vejam glorifiquem e exaltem o nome do Senhor e temam ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus opera o impossível e o improvável na vida daquele que ele bem quer e que ele deseja. Louvado seja Deus. Então Deus, ele me chamou, ele me despertou para viver o chamado da fé. E ali no meu comprometimento, no meu entendimento, em que eu tinha a necessidade de viver essa oportunidade do encontro com Deus, eu abracei, eu agarrei esse meu Senhor Jesus, e pela tua graça, pela tua misericórdia, né? A honra e a glória do Senhor Jesus, já se passaram 10 anos e hoje aqui estou para glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso. E é como eu falei, aonde Deus me colocou e de onde Ele me tirou. Louvado seja Deus, Ele me deu muitas oportunidades de crescer e amadurecer como um homem de Deus. E Deus, Ele me deu uma sabedoria, uma inteligência para aplicar a palavra aos outros que ainda não sabiam. Ele me deu estudo bíblico, Ele me deu inspiração para descrever e escrever livros. E é, mais uma vez, né, que eu venho apresentar esse trabalho para vocês. Por onde anda a tua fé? Louvado seja Deus. É um momento em que eu vivi no meu exilado, no meu encarceramento, mas onde eu aprendi muito com Deus, onde eu tive tempo para me aprofundar, me jogar, né, mergulhar de cabeça no conhecimento das Escrituras Sagradas, né, e me dedicando ao crescimento e amadurecimento a cada dia, e o Espírito Santo cada vez mais me inspirando. Então Deus me deu esse livro, e eu escrevi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu queria dividir algumas folhas com você, tá? Por onde anda a tua fé? Olha aqui, eu vou fazer a leitura, só presta atenção por algum tempo. Por onde anda a tua fé? A fé, segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ela diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Tá bom? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o mundo em que nós estamos hoje é um mundo trabalhoso, né? O apóstolo Paulo fala que sobrevirão dias trabalhosos, aonde haverá homens avarentos, presunçosos, né? Homens obstinados, louvado seja Deus, homens avarentos, homens desafetos, que não têm respeito ao próximo, que amam mais a si mesmo do que a palavra do Senhor Jesus. Então ele descreveu como seriam os últimos dias. Sabemos, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmo, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, irreconciliáveis, profanos. Esse tipo de pessoas era o que o mundo manifestaria nos últimos dias. Pessoas com caráter mudado para que eles fossem profanos, irreconciliáveis, incontinentes,
mais amantes de si mesmo do que ao Senhor, tendo aparências de pessoas piedosas, mas negando-se a eficácia dela. Até parece ser uma boa pessoa, mas o que está dentro nega a sua eficácia. E quando verdadeiramente ele precisa aplicar, ele aplica e floresce aquilo que ele realmente é. É como a Bíblia ensina. Uma árvore não tem como produzir dois frutos. Ou a árvore ela produz um fruto bom, ou ela produz um fruto mau. Assim também são as fontes das águas. Elas não têm como produzirem dois tipos d'água. Ou a fonte de água é boa, ou a fonte da água é má. Porque pelos seus frutos nós os conheceremos. Toda árvore que não é boa, a podar e a cortar e lançar fora. Mas porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. E o fruto dos últimos dias da humanidade, das pessoas, serão este. Infelizmente, o mundo se declina para este sentido. Né? Não que nós queremos, mas para o cumprimento da palavra de Deus é necessário. É necessário. É necessário que as coisas venham acontecer segundo predizem as Escrituras Sagradas. Segundo descreveu o Senhor Jesus através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Pois toda a profecia ela não vem de interpretação humana, mas homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para trazerem a mensagem da palavra do Senhor Jesus. Então é mister que nós passássemos por este processo. E os tempos em que nós vivemos são tempos trabalhosos, são tempos difíceis, onde muitos se apostatarão da sua fé, onde muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, deixarão de ouvir e de meditar na palavra de Deus, dando expressamente ouvido a espíritos enganadores, a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos, a falsos posturas e costume. E por causa do desafeto, do desamor, por causa do pecado, o amor de muitos se esfriará, tá? Por causa da abundância do pecado, por causa da corrupção humana, o amor de muitos se esfriará. E nós vivemos esse tempo. Nós vivemos esse tempo. É uma realidade. É uma realidade. É decadente, né? É decadente. É algo, né, surreal, mas é o que nós vivemos nos dias de hoje. Como que eu posso dizer? E os dias que estão por vir tende a intensificar essa frieza do amor. O abandono pela fé, o abandono pela palavra de Deus. Pode ver que hoje você vê templos construídos que tem milhares de pessoas, mas eles estão assistindo na casa do Senhor, eles estão vindo ao templo, estão dizimando, estão orando, estão louvando, estão adorando, mas e as suas vidas, como elas estão na presença do Senhor? É crente só na hora que está dentro da igreja? É crente só no momento que está na frente da liderança, do pastor? E no dia a dia sua vida está inclinada aos prazeres deste mundo. O apóstolo Paulo nos ensinou no capítulo 12, louvado seja Deus, não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos na renovação do vosso espírito, para que pudesse experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje, infelizmente, tem muitos vivendo uma vida de qualquer maneira. Há um conflito acontecendo no mundo, não só espiritual dentro da igreja, mas no mundo social, no mundo moral, no mundo físico, no mundo natural. Olha para a natureza, olha para o nosso ecossistema, olha para as coisas que estão acontecendo no nosso mundo natural. Os tempos já não são iguais. Os dias já não são mais as mesmas coisas. O tempo está em desequilíbrio, o efeito estufa cada vez mais assombrando e trazendo coisas terríveis. Lugares que não haviam terremotos, hoje estão tendo terremotos, furacões cada vez mais intensos.
Alguns dias atrás, Estados Unidos estava em alerta porque ia passar um furacão lá, tal de George, que coloca um nome, e colocaram o nome de George no furacão e disse que ele ia passar fazendo seus estragos. Hã? Aí tem o tal do Katrina. Olha como está o mundo natural. Olhai para o mundo social, como estão as pessoas. Hoje já não somos mais confiáveis uns aos outros, nos nossos negócios. Muitos defraudação. Hoje o cara compra de você, amanhã ele te ceifa a sua vida, para que você não venha cobrar a dívida dele. O mundo está corrompido, o mundo social está declinado. Pessoas deixando de serem honestas, desfaldando, deixando de pagar os seus impostos, deixando de ser comprometedoras com aquilo que eles se responsabilizam. Pessoas deixando de se respeitar como seres humanos, amarem mais a matéria, mais o material do que o ser humano que é criado, né? A semelhança e a imagem de Deus. O descaso social entre os pequenos e os grandes, entre os ricos e os pobres. O desafeto social dentro do trabalho, um tentando puxar o trabalho, um tentando puxar o tapete do outro. O mundo político em caos. Hoje nós vemos uma política não só no nosso país, mas nós vemos no mundo global geral. Nos noticiários. A política já não é mais as mesmas coisas. Os nossos representantes, futuros líderes, eles não apresentam algo construtivo, mas sim ofendem uns aos outros mediante a mídia, mediante aos canais das redes sociais. É uma afronta. Para mostrar quem é mais melhor, quem é melhor do que o outro, o que eu faço, o que você faz. Então quer dizer, um combate onde entra a degrinação, né? Para degrinar a imagem um do outro. Não existe mais um projeto, um plano, sabe? A gente vê que o plano de governo ficou para trás. E o que interessa é falar do seu oponente, do seu opositor. E eles brigam, que chegam até ter agressão. Chegam até ter que ter intervenções. Olha como está o nosso mundo político, sem contar a corrupção, né? Os desvios de verbas e dinheiro, como nós vemos acontecendo. Meu Deus, está aí, ó. Está aí. No mundo moral, onde as pessoas deixaram de se amar, de se respeitar. É pai brigando com filho, é filho matando pai, é pai matando filho, esposa com esposo, o lar sendo destruído. O desrespeito, a traição, a fornicação entrando dentro de casa. Olha como que está o mundo moral. As pessoas não têm mais os seus valores, as suas dignidades. Ela não quer mais defender o seu caráter, o seu brilho. Muitas querem viver de qualquer forma. Não estou nem aí o que pensam, o que falem de mim. E vive o seu agora, o seu presente, se esquecendo de que há de ser lá para frente. Não se respeitam. Não se respeitam. O pai vai corrigir o filho quer brigar com o pai, quer avançar no pai, quer levanta a mão para os pais. É o nosso mundo moral. No trânsito, olha que perigo, além de você ter que tomar cuidado com o trânsito por causa das ruas movimentadas de carro e pedestre, você tem que tomar cuidado em não sofrer nenhum acidente e não ser vítima fatal de um maníaco que está de trás do volante, do cara sacar uma arma e querer te matar, porque acidentes de trânsito geram mortes hoje em dia. Olha como que está o nosso mundo. Olha o mundo religioso, quantos não têm adentrado dentro das igrejas, como líderes espirituais, mas corrompendo e desviando os caminhos das suas ovelhas. Então este livro, a qual o Espírito Santo me deu, foi para isto, né? Para que nós pudéssemos reencontrar aonde estamos alicerçando a nossa fé. Por isso que o livro fala, por onde anda a tua fé, tá? Por onde anda a tua fé? Ela está fundamentada na palavra de Deus ou ela está fundamentada nas coisas deste mundo? As coisas que são desse mundo, elas são temporais e passageiras. Mas se você estiver fundamentado na palavra, você tem um caminho para adentrar na eternidade, tá? Pois aquilo que é invisível
louvado seja Deus, ela é eterna, pois as coisas visíveis, elas são temporais. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz em uma das suas cartas, louvado seja Deus, ele deixa bem claro, né? Livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz que, capítulo 4, versículo 16 ou 17, algo desse tipo, nós vamos ver, acompanhar, só um segundo, capítulo 4, achei, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É o que eu estava falando. No mundo nós teremos aflição, seremos aborrecidos, porque nós não pertencemos a este mundo, tá? E devido os dias serem trabalhosos, os dias serem dificultosos, nós vamos padecer aflições, vamos passar por tribulações, vamos ver coisas que nós não queríamos ver, vamos passar por situações a qual não queríamos passar. Tá? Mas Deus fala que através da vida do apóstolo Paulo, quando ele descreve a igreja de Coríntios, naquele tempo, tá? Que a sua leve e momentânea tribulação, né? Ela produz um peso eterno de glória, tá? E muito excelente, sabendo que por muita tribulação nos convém entrar no reino dos céus, tá? Então nós vamos padecer algumas coisas assim, nós vamos sofrer com o sofrimento deste mundo, porque Jesus, quando ele esteve à porta de Jerusalém, a Bíblia fala que ele chorou. Quando ele esteve à porta de Jerusalém, ele olhou e avistou a cidade, ele chorou. Por que ele chorou? De alegria ou de tristeza? Chorou de dor, por ver como estava inclinado a apostasia, como estava inclinado o seu coração de estarem perto de Deus. Tá? Então, quando ele olha a real situação de Jerusalém, o nosso Senhor, ele chora. E todo crente, ele vai sofrer os danos. Porque assim como Jesus demonstrou amor para o próximo, assim também somos nós. Nós temos o dever de ter amor ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou que nós não viéssemos cumprir a lei, mas viéssemos viver a graça. Amai aquele que vos maldiz, aquele que vos maltrata, aquele que vos ofende, aquele que vos persegue, aquele que vos aborrece, porque se fizermos iguais fazem, né? Igual fazem os fariseus, que mais nós fazemos? Que bem eu estou fazendo em amar quem me ama? Que bem eu estou fazendo em cumprimentar aquele que me cumprimenta? Difícil é você fazer aquilo para quem te aborrece, para quem te persegue, para quem te maltrata. Mas é este o ensinamento de Jesus. Jesus sabia que os fariseus queriam ceifar a sua vida, buscavam ocasião para prendê-lo e matá-lo, mas mesmo assim ele não deixou de estar com esses. Sabia a intenção de Judas quando Judas foi ter com ele no Getsêmenes e o beijou no rosto, no momento da traição. O que ele falou? Ele sabia que Judas era o traidor. E ele sabia que que ocasião Judas deixou a ceia e foi fazer o que tinha que fazer. Ele falou ainda para Judas: apressar e fazer o que tem que fazer. E agora Judas sai e chama e entrega o Senhor por 30 moedas de prata. E agora ele fala: aquele que eu beijar, eis que é ele. E então vai e prenda-o. Aí ele vai de encontro com Jesus no Getsêmani, no monte. E ele beija Jesus como sinal da traição. Mas é interessante que Jesus, quando ele vê Judas, ele levanta os seus olhos e vê Judas, ele não recebe Judas como um traidor. Ele fala: aqui vieste, meu amigo. Aqui vieste, meu amigo. Tá vendo a prova de amor? A prova de amor? O que ele fala antes dele expirar naquela cruz? Senhor, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Você está vendo? Então, como servos de Cristo, como
cooperadores e embaixadores de Cristo nesta terra, nós devemos nos aplicar ao amor, pois essa é a virtude do Espírito, mesmo que seja difícil, mas esse é o nosso dever. Então, este livro ele foi escrito baseado em como nós vivemos os nossos dias hoje. Por isso que Deus deu o título para este livro de Por Onde Anda a Tua Fé. Porque nós vivemos um conflito no mundo social, moral, político, natural, físico. Nós vemos todo mundo inclinado, tá? Então há dois poderes em conflito nesta vida: o espiritual e o físico. Em nossos dias atuais, o mundo em si, em geral, num todo falando, estamos todos globalizadamente vivendo hoje a realidade de uma interessante transformação, não só natural e física, como também real em nossa atualidade cotidiana. Olha que interessante, os dois poderes em conflito. Em nossos dias atuais, o mundo em si, em geral, globalizando o mundo todo, né? Num todo falando, nós estamos globalizadamente hoje vivendo uma realidade. Que realidade? A realidade de uma transformação, tá? Nós vemos aí o avanço da tecnologia, mas também nós devemos a declinação moral do homem. Louvado seja Deus, né? E a declinação do nosso ecossistema, da nossa natureza acontecendo. Então, a realidade de uma interessante transformação, não só natural e física, como também real e atualizada na nossa vida cotidiana. Para muitos, vivemos um progresso dos avanços, tá? Enquanto para muitos que estão desapercebidos, nós estamos vivendo um progresso para o avanço, tá? Para os desapercebidos, para aqueles que estão apercebidos e atenciosos, nós estamos vivendo os sinais da volta e da vinda de Jesus, que o fim se aproxima. Tá? Olha os dois mundos em grande conflito, dois poderes em conflito. Enquanto para alguns nós estamos vivendo o avanço da ciência, da tecnologia, da melhoria do nosso cotidiano, tá? Para outros, para aqueles que estão apercebidos, nós estamos vivendo os últimos dias, os sinais do fim dos tempos, tá? Muitos se fala hoje, meu Deus, da volta de Jesus e dos sinais que acontecem, né? Dizem estarmos vivendo o apocalipse, tá? Então muitos se relatam, tá? Mas muitos ainda andam adormecidos. Eles vêm, falam. Se nós saímos perguntando quem crê em Senhor Jesus, quem conhece o fundamento em que Jesus veio nesta terra, qual o fundamento pelo qual ele morreu, todos vão saber nos responder. Mas muito poucos escolhem viver esse encontro com Deus, tá? Então, o interessante aqui, o que importa, na realidade, não é o que nós sabemos a respeito de Deus, mas o que nós vamos fazer sobre aquilo que nós sabemos, né? Aquilo que nós aprendemos e conhecemos do Senhor Jesus. Isso é que vai fazer toda a diferença, louvado seja Deus. Para muitos vivemos o progresso dos avanços. Olha só, para muitos vivemos o progresso do avanço. Estou lendo o livro em que eu escrevi para vocês, tá? Olha aqui, Por Onde Anda a Tua Fé e dois poderes em conflitos. Que poder? Né? Aqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que andam espiritualmente e aqueles que andam, né, sem nenhuma fé espiritual, tá? Mundo, louvado seja Deus. Para muitos vivemos o progresso dos avanços. Para outros, os sinais que se aproximam. A luta entre o bem e o mal. A luta entre o bem e o mal está para ter um fim. Só existem dois lados nesse campo de batalha. Então eu te pergunto, de que lado você vai estar? Tá? Olha só, dois poderes estão em conflitos. Que poderes são esses? Entre o bem e o mal, tá? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Mas também
existe um lado mau, que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam as coisas do Senhor, que não estão nem aí, vivem a sua vida como viviam os povos de antigamente, em que se davam em casamentos e festa, mas de repente sobreveio fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, tá? Assim como eram na época de Noé, em que pessoas comiam e casavam-se, mas de repente veio o dilúvio e pegou a muitos. Assim como também na cidade de Sodoma e Gomorra, muitos se deleitavam nas suas vontades, nos seus prazeres, nas suas pecaminosidades. E de repente veio fogo do céu consumindo esta cidade. Assim também será a vinda do nosso Senhor sobre as nuvens, em glória, acompanhado dos seus anjos. Louvado seja Deus. Com o soar da trombeta, ele aparecerá sobre as nuvens e virá com seu exército de anjos para buscar o teu povo, a tua igreja, para a glória do Senhor Jesus. Perto estamos de viver um grande evento da volta e do retorno do Senhor a buscar a tua igreja para a glória do teu santo nome, tá? Então existe uma luta travada entre o bem e o mal na vida espiritual e física das pessoas. Louvado seja Deus. E essa luta ela está para ter um fim, porque só existem dois lados nesse campo de batalha. Então eu te pergunto, você sabendo que existe o lado do bem e o lado do mal, em que lado você vai estar? Neste dia? E o que você será nessa trama real da vida? Muitos dizem que Jesus está voltando e que os sinais que nós vemos é os sinais da volta de Cristo, é o Apocalipse, é o que disse a Bíblia. Mas que parte você vai estar da história? Em que parte de grupo você vai estar? Fica a pergunta, tá? Fica a pergunta. Em que lado você vai estar? O que você está fazendo para que você e sua casa sejam salvas? Muitas das vezes nós requeremos algo dos nossos filhos, mas muitas das vezes aquilo que nós requeremos está faltando da gente. Muitas das vezes você quer algo do seu cônjuge, mas o que está faltando é de você. Tá bom? A Bíblia ensina que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele e sua casa será salvo. Mas existem as condições para que nós sejamos atribuídos com a graça e a misericórdia de Deus. Existem condições para que as coisas de Deus venham contribuir em favor da vida daquele que ama, tá? Então pensa sobre isso, ok? É nítido, nós vemos as contentes alegrias e satisfação da humanidade. Olha só que forte. É nítido vermos as contentes alegrias e satisfações da humanidade ao encontrar-se com o avanço e o progresso dos povos, civilizações e nações. A modernidade chegou e com ela a era do pós-modernismo e do miticismo. Uma coisa é certa, essa nova era vem abrindo portas e caminhos para uma grande ladeira que nos carrega e nos leva para a grande apostasia. É os dias trabalhosos, os dias difíceis. A modernidade, ela traz o miticismo, o ceticismo. E uma coisa é certa, essa nova era, ela nos afasta do verdadeiro propósito de Deus. E ela nos leva, nos carrega para uma ladeira abaixo, nos afundarmos. Por falta de conhecimento, o meu povo perece, diz o Senhor. É o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Então, por falta de conhecermos as Escrituras Sagradas, muitas das vezes nós perecemos. E de vez nosso caminho ser para cima, ele começa a ser para baixo. Pois um abismo chama outro abismo. E uma coisa é certa, essa nova era vem abrindo portas e caminhos para uma grande ladeira que nos carrega e nos leva para a grande apostasia, que virá e não passará sem que ela venha. O caminho é sombrio e assustador, como ao mesmo tempo prazeroso e enganoso. Você vê como é que é? Como que se vai se dar a apostasia? Como que se vai se firmar os dias difíceis e trabalhosos desta terra? A pessoa, sem notar, ela vai ser levada.
ela vai ser levada pelo seu cotidiano, carregada pela essa ladeira abaixo, tá bom? E a apostasia vai entrando, vai se esfriando a fé no coração de muitos. E muitos já não vai ter mais a palavra de Deus, a fé de que Jesus virá como verdadeiro e fiel, pois, como diz Pedro em uma das suas cartas, todas as coisas continuam como antes da criação até os dias de hoje. Qual será o dia da sua vinda? Então muitos vão se esfriar do seu amor, vão dar descredibilidade, vão abandonar a fé no nome do Senhor Jesus, vão abandonar a prática da viver a palavra de Deus, como nós já temos visto muitos nos dias de hoje, tá? Eles se enfraquecem na sua fé, eles se apostatam da sua fé, e eles procuram justificativa para justificarem o teu abandono na fé, colocando a culpa em outros, dizendo, por causa do meu mau líder, por causa das pessoas que estão dentro da igreja, por causa, tá entendendo? Vão querer arrumar justificativas, mas sendo que está dentro de cada um, tá? E muitos vão se apostatar, vão entrar por um caminho sombrio e não vão nem se dar conta, por um caminho assustador. Para você ver, uma das 7 maravilhas do mundo, que é a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade que você sente medo e insegurança por andar nela. Tá entendendo? Devido à grande concentração da criminalidade naquela cidade. A cidade de São Paulo é a maior metrópole do país. Você não anda seguro pelas ruas, nem dos bairros, quem diria dos centros, onde pessoas são abordadas, pedestres são abordados, tomados seu telefone e muitas das vezes até sua vida ceifados por causa de um simples aparelho de telefone. Olha como que estão, um caminho sombrio e assustador. Nós estamos vendo mortes. Se você ligar o noticiário, meu Deus, Cidade Alerta, Cidade Alerta, notícias urgentes, você vê cada coisa que você vai se entristecer, você vai ficar como? Boca aberta com o que está acontecendo no mundo. Pessoas sendo vitimadas, né? Dizimadas pelo pecado, pela maldade dos outros, pela frieza, pelos horrores que nós vemos acontecendo. Vão tomar caminhos sombrios e assustados e o povo não está se apercebendo. Como também, ao mesmo tempo em que vivemos num tempo sombrio e assustador, nós sabemos que também o mundo, né, Satanás, o diabo, né, a qual tem o domínio, o mundo está sob o domínio do maligno, tá? Ele apresenta as coisas prazerosas para a distração dos jovens, para a distração das pessoas, né? Ele então agora traz coisas prazerosas, mas também enganosas, que os levarão à destruição. Hoje nós vemos pessoas levantando até templo para Satanás, para Lúcifer. Olha o que aconteceu na cidade de Gravataí. A nova ordem de Lúcifer sobre a terra. Acha normal isso? Acha normal? Pessoas abandonando a fé cristã num Deus criacionista para adorar uma criatura? Você acha normal? Mas é isso. Os prazeres do mundo os levarão a enganos, tá? Mas cuidado, que muitas das vezes nós entrando por esse caminho, ele pode ser sem volta. Ainda a graça está conosco, e a misericórdia do Senhor também, que nós possamos alcançar a tua graça. Amém? Que você possa entender o que nós estamos querendo dizer. Bom, eu também quero ver as coisas por esse ângulo. Olha lá. Bom, quero ver as coisas por esse ângulo. Acredito que a evolução e a transformação da causa, da lei e efeito, hoje se faz naquilo que foram registrados no livro dos profetas e da boca de Deus, pois estão tudo se cumprindo. Essa é a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que Deus disse que aconteceria está se cumprindo por intermédio dos seus profetas, a qual eles descreveram nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus.
O retrocesso natural e humano da Terra e dos seus habitantes, esse retrocesso nos faz sentirmos a cada dia e a todos os instantes os seus abalos e tremores. Né? Igual eu acabei de falar. A todo momento nós estamos sendo bombardeados, nós estamos sentindo os abalos e os tremores das coisas que acontecem na nossa vida cotidiana sobre esta vida, tá? É uma notícia chegando daqui, a outra dali, a outra dali. São muitas informações. Hoje nós temos informações que, meu Deus, a qual há 50 anos atrás nós não tínhamos. E de 50 anos para cá o mundo me deu um avanço tão grande, um salto tão grande, que nós temos informações demais. Mas não informações positivas, muitas coisas negativas, que hoje trazem problemas para a gente, tá? Andamos estressados, muitas das vezes angustiados, com depressões, tá? Olha só, para muitos a palavra de Deus ela pode parecer loucura, besteira, mera filosofia, descrita entre algumas páginas. Mas o mundo todo em si falando está sempre à procura de onde pode alicerçar a sua fé e esperança. Por isso, olha só, por onde anda a tua fé. O mundo hoje, independente das coisas, como elas estão, que alguns possam achar que a Bíblia é uma mera filosofia, é perca de tempo, é besteira, é loucura, muitas pessoas estão à procura de uma fé, aonde se alicerçar. Mas o mundo todo em si falando, todos estão sempre à procura de onde poder alicerçar a sua fé e esperança. E com isso se abriram portas e canais que nos distanciam de um Deus Criador e começam a firmar a sua fé em coisas que nos afasta da presença do Senhor. Começa a afirmar, né, a sua fé no poder do seu braço, no seu poder aquisitivo, num Deus que não ouve, num Deus que tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala, tem braços, mas não podem fazer nada. Louvado seja Deus. E até em ocultismo, feitiçaria, bruxismo, né? E muitas outras caminhos que muitas das vezes podem ser sem volta. Com isso se abriram portas e canais que nos distanciam de um Deus Criador, para nos devocionarmos em falsas religiões. Cara, sério, quantas pessoas eu não vejo assim, saindo da igreja, deixando de viver a fé num Deus vivo e verdadeiro, para viver em falsas religiões. Conheço pessoas que perderam filhos e hoje estão no espiritismo, em busca de poder falar com os filhos. Conheço pessoas hoje que eram do berço evangélico e hoje estão, né, vivendo a vida no ocultismo, na macumbaria, no candomblé, falando com demônios, falando com Exus. E acha isso natural, para você ver. A falta de conhecimento faz com que a pessoa pereça. E eu fico analisando, falando, mas como que pode se esquecer de tudo que aprendeu sobre a palavra de Deus e se inclinar dessa maneira? Se inclinar desta maneira. Uma coisa é você se afastar da presença de Deus. Outra coisa é você se afastar e agora começar a administrar na sua vida um outro tipo de fé, a qual vai te afundar ainda mais, a qual vai te amarrar ainda mais. Mas é uma realidade nos dias de hoje. Tem muitos se devocionando em falsas religiões, buscando deuses falsos e que nada podem fazer, porque são falsos. Olha ainda, na continuidade, o retrocesso que ataca a terra, ele vai muito além da religião e da fé. Olha só, o retrocesso, quer dizer, nós não estamos mais avante, nós estamos retrocedendo. Tá? Na ótica, né, humana, pode até parecer que estamos vivendo um avanço do conhecimento, da ciência, da tecnologia, mas na ótica de uma visão espiritual, nós estamos vivendo um retrocesso, os sinais da vinda do Senhor. É como aquela que está grávida, está gemendo para dar a luz de parto.
A terra está dando seus gritos e seus gemidos, está prestes a dar sua luz, está prestes a pôr fim a esse sistema para começar um novo sistema, a qual Cristo será o rei, a qual Cristo será o governante, e nós veremos para toda a eternidade. Olha, o retrocesso que ataca a terra, ele vai muito além da religião e da fé. Ele percorre percursos que atingem todos os lados e ângulos da nossa sociedade e humanidade. O ateísmo, sedentarismo, preconceito racial e cultural, o modernismo e a pós-modernização, as tecnologias, os games, os fones, as falsas doutrinas das igrejas, o ocultismo e as falsas crenças, a desvirtualização dos povos e crianças, as multimídias e comunicação, o desamor e afeto dos homens. Olha quantas coisas já nos aplicam, né, o retrocesso. Basta você querer ver, basta você querer parar e enxergar. E você vai ver tudo isso, né, já incluso no nosso mundo social e moral. A realidade é que a humanidade deixou de progredir. A cada 10 passos de avanço, retrocedemos 4 a 5 passos. A humanidade parou de progredir mentalmente e espiritualmente. O que vemos é um mundo que vive hoje as consequências de seu declínio e destruição. Uma realidade que não podemos mudar. E essa realidade, essa crueldade e devastação nos faz assustar e temer com o que possa ser o amanhã. Tentar omitir o que vem acontecendo em nossas vidas, o ecossistema global, seria uma burrice e ignorância sem tamanho. Até cego pode enxergar e surdo ouvir. É só você, nós, é só você, nós queremos. É só você querer enxergar, é só você querer ouvir e você vai ver a causa em que nós estamos vivendo. Queremos arrancar a trave dos nossos olhos e as escamas dos nossos olhos e ver o que nos retrata a vida e seus acontecimentos e surgimentos. Só basta eu e você queremos arrancar a trave, tirar as escamas para ver, porque o noticiário está aí, ele fala, os noticiários está aí, ele dissemina, né? Ele traz as mensagens do que está acontecendo no mundo. É só você querer enxergar. Só assim, de certa forma, podemos ser úteis. Examine as Escrituras Sagradas e você se conectará com Deus em real e pleno, em suas verdades a nós reveladas. Está vendo só? O mundo ele está em alerta. E nós precisamos entender qual é esses sinais de alerta que está acontecendo e o que eu preciso fazer, tá? Aonde eu vou estar? De que lado eu vou estar nessa luta entre esses conflitos? Somente em Deus eu vou conseguir me conectar. Somente em Deus eu vou conseguir encontrar um refrigério, um suporte para minha alma, para que eu possa vencer esses desafios. Eu possa encontrar em Deus refrigério para minha alma em meio a essa geração perversa e corrompida. Fugir não é uma boa opção e também é uma forma de se querer esquivar das verdades contidas. Fugir não é opção. Fugir não é opção. E também não é uma forma de se querer esquivar das verdades contidas. Querendo ou não, todos, quer você esteja do lado do bem ou do mal, nós vamos sofrer as consequências. Tá? Enquanto Jesus não voltar para buscar o seu povo, nós vamos estar vivendo as consequências deste mundo. Tá bom? Fazemos nós parte da história e somos personagens do fim. Tá entendendo? Nós fazemos parte da história. Paulo descreveu, Cristo falou nos seus tempos, princípios de dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Cristo disse nos seus tempos. Apóstolo Paulo diz como é que estavam as igrejas. João escreve as 7 cartas às igrejas no livro de Apocalipse. E se passaram os seus anos. E nós hoje somos o povo, nós somos a geração em que vivemos muitas das coisas que estamos vivendo. Tá? Hoje nós fazemos parte da história. E nós somos personagens
que vamos fazer parte, louvado seja Deus, parte daquilo que se descreve as Escrituras Sagradas. O que nos resta é acreditar e ter fé. Se você sabe que Jesus está voltando, o que você vai fazer quanto a isso? Olha só, a respeito da morte. A respeito da morte não é só você morrer e pronto, acabou. Não, são duas coisas que nós temos que enfrentar. Primeiramente, a morte. E segundo, para onde nós iremos após a morte? Você está entendendo? Não é morrer, acabou e já era. Tá entendendo? Uma coisa é você morrer, perecer para esta vida carnal. E outra coisa é onde você vai estar depois da morte. Aonde você vai passar a eternidade. Tá vendo? Então são duas consequências. A primeira física e a carnal, e a segunda espiritual. Tá? A Bíblia fala que muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o tormento e o desprezo eterno. Tá? Ou você vai viver no céu para toda a eternidade, ao lado de Deus, aonde não existe mais dor, não existe mais lágrima, não existe choro, não existe pecado, não existe morte. Ou você vai viver num outro plano, aonde está reservado ranger de dente, lago de fogo, cheiro de enxofre e ranger de dente. Apartai-vos de mim, vós, né? Apartai-vos de mim, vós que não praticais a verdade, para a qual está reservado o lago de fogo. Vou até ler essa palavra para você ver. Louvado seja Deus. Está no livro de Mateus. Isso, aqui, ó. E dirá também, ó, livro de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, o Senhor, naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Tá vendo? Preparado para o diabo e seus anjos. Ai. Apartai-vos de mim, vós, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. É forte isso, né? É forte, tá? Então nós sabemos que existem dois caminhos. Vindes a mim, ó. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vindes, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá? Então existe um reino celestial e existe o reino aonde o fogo vai queimar eternamente. E eu quero ser preenchido pelo fogo que traz a glória, que traz a graça e que arde eternamente, aquele que não queima e não consome. Porém, tem um povo que vai arder num fogo que consome, que arde e queima, tá? E que ele produz a dor. O fogo físico deste mundo, ele produz em nós a dor, correto? Mas o fogo do céu, ele produz a edificação, o crescimento espiritual para a nossa vida, tá? Então, que parte nós vamos fazer da história? Em que lado nós vamos nos encontrar? Então, o que nos resta, amado e amada irmã, é nós acreditarmos e termos fé, esperança e convicção que no nome do Senhor Jesus Cristo nós podemos vencer e alcançar a nossa transformação e tomar posse da promessa eterna, porque Deus, ele nos deu vida e vida com abundância. Nada do que a ciência, a tecnologia e a sabedoria dos homens faça ou pretenda fazer será ou é o suficiente para amenizar a sofrência desta vida. Forte isso, né? Só Jesus é o remédio. Só Jesus tem a cura, a salvação e a vida eterna, tá bom? Não existe ciência, não existe tecnologia, não existe sabedoria humana que possa fazer com que o que nós estamos vivendo venha trazer para nós um refrigério, tá? Nada do que a ciência, a tecnologia, a sabedoria dos homens faça ou pretenda fazer será ou é o suficiente para amenizar a sofrência desta vida. Mundialmente falando,
mudar o quadro catastrófico e devastador do planeta e vida terrestre é uma ação sem precedente de que iremos conseguir. Hã? Você viu? Que interessante. Hã? Mundialmente falando, né? Mundialmente falando, para que a ciência, os homens, a tecnologia, ela consiga mudar o quadro catastrófico, né? E devastador, sombrio do nosso planeta, né? Para com a vida terrestre, é algo sem precedentes. Quer dizer, quanto mais o homem vai estar buscando recurso para aliviar, mais ele vai estar deglinindo o nosso ecossistema, mais ele vai estar deglinindo, né, o nosso mundo físico em que vivemos. Mais vai se intensificando o efeito estufa, mais os recursos naturais vão se acabando, e assim nós vamos encaminhando a algo sem precedente. Tá? A ciência já fala da falta de água no mundo, né? De o calor matar muitas pessoas daqui tantos anos. A ciência já tem essa precedência, tá? Mas tudo isso são cumprimentos da palavra de Deus, tá? Em que há de faltar, em que há de acontecer, pois essa terra está separada como tesouro para o dia do Senhor, em que ela vai arder. Olha que fala. Vou ler para os irmãos ver, para a gente dar términos aqui também, numa parte do que eu descrevi no livro, segundo o que Deus me permitiu, tá? Mas olha o que fala a carta de 2 Pedro. Isso, 2 Pedro, olha só. Mas o céu e a terra que... então vou ler para você. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante. Mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro. O céu e a terra que existem, elas estão reservadas como tesouro e se guardam para o fogo. Tá vendo? Tem como. Vai ser consumida pelo fogo. Está reservada e guardada para esse dia, em que ela será consumida pelo fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não ignore o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Pois ele disse, né? Quando acontecerão todas essas coisas? Quando virdes que os seus ramos já estão firmes e eles botam folhas. Sabeis que a figueira, quando os seus ramos estão firmes e ela botam folhas, é que está próximo o verão. Assim, igualmente, é a vinda do Filho do Homem. Então, irmão, nós já temos visto muitas coisas, né? Está na hora de nos despertarmos para vivermos isso com Deus. O Senhor, ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. O Senhor não quer que ninguém se perca. A vontade é que todos sejam salvos e Cristo venha ressuscitá-lo naquele dia. Esta é a vontade de Deus, em que todos sejam salvos e que ninguém venha perecer. Então Deus está usando de longanimidade, tá? Um dia para Deus é como 1000 anos, mas 1000 anos também é como um dia. Então não sejamos ignorantes quanto a isso, tá? Não tendo a promessa de Deus por tardia, porque se Jesus falou que ele vai voltar, e breve ele virá e não tardará. Tá? O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, a qual vai pegar muitos desapercebidos, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo o quê? Sobre o fogo, se desfarão, e a terra e a obra que nela há se queimará. Aonde passa o fogo, irmão, tudo se destrói, tudo se desfaz. Tá? Agora olha o que ele fala no versículo 11. Havendo, pois, de perecer estas coisas... Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, os céus e a terra, pelo fogo, e tudo que nela há, seja a criatura, a criação, tudo que nela há, que pessoas vos converserem em santo tato e piedade? Vamos ser aqueles que estamos nos aguardando e nos apressando para o dia da vinda do Senhor, em que os céus
em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Ou nós passaremos desapercebidos? Eu quero ser daquele que, né, está aguardando a promessa, aguardando os novos céus e nova terra. Eu sou daqueles que aguardam novos céus e nova terra. Estou me preparando para o dia da vinda do Senhor, para que aonde Ele estiver eu também possa estar, pois há uma promessa liberada sobre a nossa vida, tá? E cabe a nós aí escolhermos em que lado nós vamos estar da história, entre o bem ou entre o mal, entre aquele que tem a vida ou entre aquele que tem a morte, entre aquele que tem a eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Está nas tuas mãos escolher, e que você possa, mediante ao que Deus nos permitiu nesta manhã, refletir e analisar em que lado você vai querer estar desse contexto da história. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, elas possam estar conosco, tá bom? Eu quero só terminar de ler aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nossos esforços, eles serão inúteis para mudar, tá? Por mais que o homem tenta, por mais que a ciência tenta, por mais que a tecnologia ela avance, ela evolua, tá entendendo? Será inútil a ação do homem, tá? Porque tudo que as escrituras predisse, assim será e assim acontecerá, porque desta lei não cairá um tio e nenhuma vírgula se mudará, né? Até que a palavra de Deus se cumpra. Louvado seja Deus. É o poder da palavra de Deus se cumprindo, e tudo tem de ser em conformidade à sua palavra, para que se cumpra a promessa, tá bom? Tudo que nós vemos é permissão de Deus, para que se cumpra a sua palavra. É o poder da palavra de Deus se cumprindo, e tudo tem de ser em conformidade com as suas palavras, para que se cumpra a promessa. O planeta pede socorro, a terra sabe que está próxima a ser, a terra sabe que está próxima. O seu parto, ela geme e grita, sente dores de parto. O velho está para acabar e o novo se fazer. O velho ficará para trás e o novo se transformará. Uma nova vida, um novo reino e reinado, uma eterna redenção e paz alcançada somente em Cristo. Enquanto a terra geme e grita, toda a raça humana pede e clama por misericórdia, mas buscando e oferecendo orações e clamores em fontes que não extraem água. Buscam seus próprios desejos e bens, e homens que nada podem fazer em deuses que nada sabem. Como deixar de experimentar o melhor do bolo? Hã? Como deixar de experimentar o melhor do bolo? Os homens de hoje estão correndo em busca de algo que acha que vai suprir as suas necessidades, acha que vai amenizar a sua dor, a sua sofrência, acha que vai refrigerar o seu ser, o seu ego, tá? A sua alma, tá? Mas infelizmente, tá? Buscam em vão, tá? Devemos buscar, né? Devemos buscar aquilo que é concernente ao reino dos céus. Vivemos a realidade das escrituras sagradas. Como eu vou deixar de comer o melhor do bolo? Hã? Como deixar de experimentar o melhor do bolo? Chegará um momento em que a festa se acabará. Hum. Estreitou, né? Estreitou. Mas vai chegar um momento em que a festa ela vai se acabar. Aproveite o melhor da festa e se delicie com o que Jesus tem para você, um pedaço de bolo. Aleluia, glórias a Deus. Esse é um dos capítulos de que eu escrevi do meu livro quando eu estava em cárcere. Dois poderes em conflitos, tá? A luta entre o bem e o mal, tá bom? E mais adiante nós vamos continuar lendo um pouco mais, para que nós possamos aprender juntos. Eu ainda também não sei nada, mas o pouco que eu sei, eu quero dividir com os irmãos, tá bom? Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa, mediante este pequeno e rápido estudo, mas entre aspas, rápido, né? Porque já se passaram 1 hora, é tão bom falar de Deus, mas já se passou 1 hora, tá? 1 hora e 10 minutos já se passaram, mas é tão bom podermos falar de Deus, né? E eu tenho a certeza que nesse encontro com esse capítulo ainda não acabei ele, né? Nós possamos encontrar
um reencontro com a nossa fé, mas a nossa fé é alicerçada no poder da palavra de Deus. Pois operando Deus, não tem quem possa impedir, tá? Agindo Deus, não tem quem possa impedir. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Que você tenha um excelente dia, uma manhã maravilhosa, agraciada e abençoada pela força e a manifestação do poder de Deus e do Espírito Santo sobre a sua vida. A minha paz vos deixo, fiquem com Deus, até a próxima.